confesso que esperava que não ia fazer uso da palavra. Não levo jeito para ser orador. Jamais poderei ocupar a vaga aí do nosso prezado pastor Tiago. Mas cada um tem o seu propósito aqui na terra. E é muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Então, a saudação a todos vocês, em nome de Cristo. Foi convidado pelo Vitor Hugo a vir para Goiás. Acabei de almoçar com o Amado Batista. Só quem é mais velho sabe quem ele é, com quem ele mexe. Mas é a nossa vida. Eu jamais esperava estar nessa função um dia, jamais. Aqui temos também o Onyx Lorenzoni, deputado federal. O Daniel também, deputado federal por Santa Catarina, um garoto novo, primeiro mandato. E eu quero dar um testemunho aqui. Eu comecei meu sétimo mandato em Brasília, e uma senhora foi reeleita. E nós estamos acompanhando 12 anos daquele partido, com pessoas que pensam de forma muito semelhante daquele partido. Família estava em terceiro plano. Compromisso com a ética, com a moral, próximo de zero. Na questão econômica, um desastre. Honestidade para eles não tinha H. E eu falei, o que eu posso fazer? Um deputado do baixo clero, sem projeção, com conhecimento, obviamente, do legislativo e de militar, já que por 15 anos fiquei no Exército. Foram alguns dias pensando, como mudar? E para mudar eu tenho que ser presidente. Quem vai acreditar em mim? Dentro de casa estava difícil acreditar. Alguns achavam que eu tinha que ser internado. Quem é esse cara que sequer tem um partido sólido do teu lado, vai fazer uma campanha sem recurso? Mas em novembro de 2014, eu tenho um vídeo a esse respeito, não vou entrar em detalhes, mas tem um vídeo. Estava na Academia Militar das Agulhas Negras e falei para um grupo de aproximadamente 40 aspirantes que eu ia buscar a presidência da República. Fui aplaudido. Não foi um encontro marcado, foi um encontro fortuito com eles. Eles estavam aguardando no local afastado o momento de entrar no pátio para serem declarados aspirante oficial. E a partir daquele momento, eu tracei uma estratégia. Como eu vejo o pessoal do Corpo de Bombeiro aqui, eles sabem o que fazer agora se pintar uma fumaça em algum lugar, ou um princípio de tumulto. Se não soubessem, não seriam bombeiros ou não estariam preparados para tal. E eu comecei a me preparar. Teve um culto em Brasília, lá na esplanada, tinham vários pastores. Eu fui convidado. Eu me lembro muito bem do Silas Malafaia. Ele estava coordenando aquele momento lá. E eu já havia falado para ele e para mais alguns, né, mas de forma bastante discreta, daquela pretensão de ser presidente para fazer diferente. Certo, capitão? Para fazer a mesma coisa, não é o caso. E ele falou que ia dar a palavra para 3 deputados evangélicos. Ele apontou para 2 e para mim. Eu falei, pô, mas eu não sou evangélico, eu sou católico. É você. Mas eu? Por que eu? É você. Quem conhece ele sabe o comportamento dele. Eu de vez em quando não abro áudios dele para não perder a amizade com ele. E ele me deu a palavra, tinha lá umas 20 mil pessoas, e eu falei, e no final terminei com o jargão militar: Brasil acima de tudo. E eu
mas tem que falar mais alguma coisa, né? Daí eu falei, Deus acima de todos. Foi algo, de repente, do nada, apareceu, chama-se insight. Bem, comecei a andar pelo Brasil, Manacapuru, uma cidade que me marcou no coração da Amazônia, chegando sozinho lá. Algumas dezenas me esperando no aeroporto, o que esse maluco está fazendo aqui? Aí, tudo bem. De repente, recebi uma mensagem de uma senhora, bastante idosa, e sabia que eu ia disputar a presidência, né? Queria me ajudar. Ela falou, leia João 8,32. Eu fui lá, li o João 8,32. Quem é esse João 8,32? Está sempre falar. Estava lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando eu era vereador, deve ter vereador aqui, né? Eu estava fazendo campanha para federal, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha nada, era no gogó e na sola de sapato. E era comum naquela época o pessoal pedir emprego para vereador, né? E eu respondia que, poxa, difícil, não tenho como, não posso garantir. E um cara falou para mim, ô vereador, tu quer se eleger federal? Ele falou que era. Então você tem que mentir. Porque o outro cara vai prometer emprego para ele, vai ganhar o voto, e você não vai ganhar nada. Mas o emprego é problema dele, se ele achar o vereador depois. Resolvi não seguir aquela linha. E fizemos uma campanha. As coisas foram acontecendo devagar. Algumas lideranças evangélicas foram ligando para mim, como recebi um telefonema do Edir Macedo. Véio. Lógico, sabia que era Edir Macedo? Eu recebi um telefonema, o primeiro pensamento é um trote. Quem é o Edir Macedo falando comigo? Quem sou eu? E ele falou, eu reconheci pela voz. E assim como outras lideranças evangélicas foram aparecendo. E foi tomando corpo a coisa. Começaram a aparecer pessoas do meu lado, como o Onix, foi a primeira pessoa dentro da Câmara que acreditou em mim. Também eu passei a achar depois que ele era maluco também. Não era só eu, não. Viajamos por alguns países do mundo, como Japão, Coreia do Sul. Aconteceu o 6/12 de setembro. Uma tentativa de homicídio, que segundo os médicos, só não morri por milagre. A faca passou lambendo veias capitais na região do coração. Ali aconteceu o primeiro milagre. Não tinha nada para sobreviver, diziam os bombeiros aqui. Eu só sobrevivi porque a Polícia Federal, que uns 40 começaram a me acompanhar, porque quando entra na campanha, a lei garante uma segurança por parte da Polícia Federal para os candidatos. E eu tinha uns 40 porque eu era aquela pessoa com muita chance de chegar. Então existia a possibilidade de um homicídio. O Cabo Daciolo tinha menos gente, porque a chance de chegar era menor. E como eles haviam feito um plano, tinha um planejamento, no caso de um incidente, com o hospital mais próximo. Graças a esse planejamento também eu sobrevivi. Depois teve outro milagre. Um grupo de médicos estava reunido na Santa Casa de Juiz de Fora. Não estava previsto essa reunião. E eu ali fui submetido a uma cirurgia de urgência. Bem, daí se afunilou a campanha. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Mas o sistema, a fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno. Outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto. E algumas poucas pessoas que entendiam
de como evitar ou inibir que houvesse a fraude naquele momento, nos elegemos. E daí eu não sabia o que fazer. É como aquela criança que é uma bicicleta, que não sabe andar. Apesar de 28 anos de parlamento, 2 de vereador e 15 de exército. Não é fácil. Você pega um sistema com muitos problemas. Uma máquina emperrada. Um Brasil realmente numa situação catastrófica no tocante à ética, à moral e à economia. Mas eu tinha algumas coisas do meu lado. A vontade de acertar. A resiliência e dizer, não vou ceder. Se tem algum prefeito aqui, multiplique por 1000 o que você passa. Conseguimos fazer o ministério. Uma montagem de um ministério, onde vocês comparam hoje o padrão, a qualidade dos nossos ministros, se for comparar com os ministros que os antecederam, a diferença é gigantesca. Depois tivemos um problema seríssimo, a tal da pandemia. Ainda, eu não tenho provas, né? Mas esse vírus nasceu de um animal ou nasceu no laboratório? Eu tenho na minha cabeça de onde ele veio e para quê. Mas ele está aí, está entre nós. Passamos momentos difíceis. Começou-se a utilizar politicamente o vírus. Vamos fechar tudo. Lockdown, toque de recolher. Que a gente, pela economia, tira esse cara daí. Esse cara que fez com que as estatais não dessem mais prejuízo, comece a dar lucro. Esse cara que está começando a arrumar a economia, dando esperança para a gente. Esse cara que acredita em Deus. Que respeita seus militares. Que acredita na família. Não é isso que nós queremos. Dado ao time que tínhamos do nosso lado, conseguimos implementar medidas para vencer a tempestade, que ainda não acabou. Mas eu sou católico, está deixando bem claro, mas eu acredito piamente em Deus. E as coisas acontecem. Como há 2 dias, vale a pena, indo para o encerramento, eu tive acesso a 2 acórdãos do Tribunal de Contas da União. E eles se baseavam numa medida provisória minha, que nasceu em março, depois transformou-se em lei. Onde era bem claro ali, um dos parágrafos do acordo. Dizia o TCU que a metodologia para enviar recursos ao Estado, levando-se em conta a incidência do Covid, poderia suscitar a prática não desejável de um superdimensionamento da quantidade de pessoas infectadas e mortas, para que aquele Estado angariasse mais recursos. Trabalhei em cima daquilo e apareceu uma tabela. Eu só me equivoquei no dia que eu troquei acordo por tabela, mas continua valendo a mesma coisa. E se a gente depois, na tabela, que não foi feito por mim, foi feito com gente que está ao meu lado, começa a analisar os óbitos de 2005, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, a gente vê que ano a ano é crescente o número de óbitos, e é natural. Mas quando chega em 20, dá um salto um pouquinho maior, obviamente por causa da Covid. Mas daí a gente pega o número de óbitos de 2020 e retira os que morreram por Covid, aproximadamente 200 mil. A tabela tem um crescimento negativo. Mais um indício, ou melhor, uma constatação da supernotificação